Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Palavras bonitas, não é? Palavras que geram esperança, expectativa em nosso coração. Como a gente gostaria, né, de morar num lugar que a gente pudesse dizer: feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Mas talvez a gente não entenda sempre da melhor forma o que esse texto quer dizer. Porque quando a gente ouve esse texto, a gente já pensa em bandeiras, em mapas, em territórios, em lideranças, em países, no sentido moderno da palavra. Mas, na verdade, esse texto fala de um povo espalhado no meio de todas as nações da terra, cujo coração é guiado pelo Senhor. Um povo que vive na aliança com Deus e encontra nele a sua segurança, não importando o endereço desse povo no mapa, não importando as bandeiras sob as quais ele esteja momentaneamente reunido. Tem muita gente que, quando lê esse texto, já fica pensando: uma bandeira enorme do Brasil. Tem outros que tentam colocar uma bandeira de Israel do lado, talvez, ou quem sabe dos Estados Unidos, ou quem sabe de uma outra ideologia ou de um outro poder desse mundo. Mas não é disso que esse texto trata. Esse texto está justamente querendo chamar a atenção, se a gente ler todo o Salmo 33, para o fato de que precisamos confiar a nossa vida unicamente a Deus, o Senhor, como seu povo escolhido. O povo que Ele mesmo escolheu, não por seus méritos, não porque seja um povo especial, mas segundo um plano que Deus tem de salvação para todos os povos. Era assim que lá no Antigo Testamento o povo de Israel devia reconhecer a si mesmo, mas eles nunca conseguiram completamente isso, como Deus já sabia também. E frequentemente eles aprenderam mais a ser povo quando eles estavam sem terra do que quando eles tinham todas as coisas. Eles aprenderam a ser povo quando eles eram exilados, quando tiveram que ser espalhados, quando muitas vezes foram atacados por inimigos, e assim Deus os conduziu de volta a si. Eles aprenderam a ser povo em torno de um tabernáculo que se movia de lugar para lugar no deserto, muito mais do que quando finalmente eles tiveram um templo como expressão da glória de Deus no meio deles. Porque de verdade esse texto, assim como todos os outros textos que tratam do povo de Israel ou que tratam de nós mesmos, estão o tempo todo dizendo que é por causa de Deus e não por causa de nós, que é segundo os planos de Deus e não segundo planos humanos, que não é para nossa segurança confiando em líderes deste mundo, mas é para uma segurança maior confiando unicamente em Deus. Quem é o povo de Deus de que fala o Salmo 33? São os descendentes de Abraão pela fé. Gálatas 3:7. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. São os que fazem parte da nova aliança. E hoje nós vivemos esse tempo, Novo Testamento, nova aliança. Aqueles com os quais Deus fez uma aliança, pessoas de todos os povos do mundo, aliança feita no sangue de Jesus, o Salvador. Os que foram chamados segundo um propósito. E que propósito é esse? A gente vê em 1 Pedro 2,9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados de todos os povos para sermos o povo dedicado a Deus, segundo um propósito: proclamar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Precisamos então tomar cuidado com tudo que tire o nosso foco como povo de Deus. E hoje há muitos líderes que tentam se apropriar dessas e de outras palavras bíblicas para mover corações do povo de Deus para projetos que são seus, que são pessoais ou que são de um grupo determinado. Tem muita gente que se diz pai dos pobres,
Salvador da pátria, Messias escolhido ou vários outros títulos que se queira dar. Nenhum deles deve ser digno de nossa paixão e de nossa confiança. Se a gente conectar os textos de hoje com os textos da semana passada, em que, entre outros, o texto de Eclesiastes falava que tudo nessa vida é ilusão, em que Jesus nos chamava para não nos apegarmos exageradamente às riquezas deste mundo, a gente vai ver que assim como precisamos nos desiludir em relação às riquezas, conquistas e realizações, precisamos também nos desiludir com relação aos líderes deste mundo. Porque alguns hoje estão exaltados e amanhã poderão estar humilhados. Alguns nos parecem muito claros, corretos e justos, mas logo depois, na próxima curva, a gente descobre também neles corrupção, egoísmo, maldade. Alguns se apresentam até como filhos de Deus e se batizam 2, 3 vezes, quem sabe. Mas continuam a dizer coisas horríveis, continuam a distorcer a ética, continuam a se aproveitar do que é alheio. E aí como é que fica o nome santo do povo de Deus se nós o atrelamos, ou nos atrelamos até, a personalidades desse tipo? Não importa de que lado estejam no espectro político esses líderes, mas se qualquer líder tenta usar o nome de Deus para se beneficiar, a gente deve desconfiar completamente. Não podemos nos iludir com líderes desse mundo, não podemos nos iludir com promessas de salvação neste mundo, porque aqueles que fazem essas promessas, logo em seguida passam a descumpri-las, porque não está em suas mãos, mas está nas mãos de Deus, o destino dos reinos deste mundo. O chamado do Salmo 33 e dos outros textos que a gente leu hoje, então, é de a gente perceber que não é um rei que salva pelo tamanho do seu exército, não é um guerreiro que escapa por causa da sua grande força. Na verdade, é Deus quem protege aqueles que o temem, aqueles que esperam no seu amor. E é essa confiança que nós precisamos restabelecer no nosso coração. Comentando o Salmo 33, certa vez Lutero escreveu: a confiança no poder humano é como construir sobre a areia, mas confiar no Senhor é como estar sobre a rocha firme que nenhuma tempestade pode abalar. Aí ele estava relacionando com o que Jesus falou a respeito do homem sábio e o homem tolo. O sábio constrói a sua casa sobre a rocha. No que diz respeito a esse salmo, a mesma coisa. Nós não construímos a nossa esperança sobre nenhum ser humano. Nós construímos a nossa esperança somente em Deus. E a fé que nós temos é uma fé que vai além para as garantias visíveis que outros possam dar. É uma fé que olha para o que não se pode ver. É um agarrar-se a Deus contra todos os sentimentos e contra tudo o que os olhos veem, a certeza das coisas que não podemos ainda enxergar. Jesus nos chama a ter essa fé quando fala no Evangelho de hoje, para que não andemos ansiosos demais com as coisas deste mundo. O texto de Hebreus fala dessa fé quando a descreve como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, e também descreve como a fé dos patriarcas que se definiam como estrangeiros e peregrinos neste mundo, que olhavam para uma pátria superior, a pátria celestial. Esses heróis da fé viveram e morreram, muitos sem ver a promessa plenamente cumprida, mas não voltavam atrás, porque eles sabiam que pertenciam a um outro reino. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E também é possível dizer, onde está o teu coração, ali está o seu Deus. Se o nosso coração se apega a uma pátria terrena, a uma bandeira terrena, a um ideal terreno, a uma pessoa deste mundo, a gente está correndo o risco de cair na idolatria. E, inevitavelmente, a gente vai se decepcionar. A vida feliz, de fato, é a vida de quem confia no Pai do céu. Não se preocupem com a vida quanto ao que comer, nem com o corpo quanto ao que vestir, diz Jesus. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Busquem, antes de tudo, o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A verdadeira nação feliz, o povo que vive feliz, vive livre da ansiedade sufocante, pronto para servir, vigilante, mas com o coração firmado no Senhor, porque confia unicamente em Jesus.
E é interessante a imagem, a figura que Jesus usa no Evangelho de hoje. Ele compara a servos que estão esperando o seu Senhor chegar. E ele pode chegar a qualquer momento, pode chegar depois da meia-noite, mas eles estão ali, arrumadinhos, esperando o seu Senhor, preparados para quando ele chegar, com as lamparinas acesas, com a roupa arrumada. E quando ele chegar, ele vai os surpreender. Porque o que diz Jesus? Quando o seu Senhor chegar, ele vai dizer para eles sentarem nas mesas. E ele vai se preparar e ele vai servi-los um por um. É essa a imagem bela que Jesus traz, do líder que serve, que não se aproveita dos outros, das suas expectativas, das suas emoções, das suas frustrações, mas que vem servir. E quem é esse? O próprio Jesus. Nós esperamos e olhamos para Ele, porque sim, quando Ele vier, aí teremos uma nova pátria e a pátria definitiva. Aí teremos e viveremos numa cidade onde estarão pessoas de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações. Uma cidade sem bandeiras, sem fronteiras, onde o sol da justiça que brilha é o próprio Deus. Leia Apocalipse 21 para ver como Deus descreve a Jerusalém que nós esperamos, que não está aqui, mas que vai ainda se realizar. É lá que todos os povos se deleitarão à mesa e serão servidos no grande banquete por Jesus o Senhor. E é verdade que hoje nós podemos experimentar um pouquinho disso aqui já, porque nós viemos aqui no culto para sermos servidos pelo amor de Jesus. Ele está nos servindo aqui na palavra e o Espírito Santo age em nós. Ele vem nos servir com seu corpo e sangue na ceia. E aí Ele quer que a partir daí nós o sirvamos no mundo. E para servir Jesus no mundo é preciso o foco completo nele e não nos deixar abalar ou desiludir, ou iludir, melhor dizendo, por outras coisas. É preciso que a gente tenha uma saudável desconfiança em relação a todos os líderes desse mundo, que a gente esteja realmente centrado na fé em Cristo, que nos ama, acolhe e perdoa, que a gente esteja olhando para a Jerusalém celestial, que ainda vai se realizar, e não para qualquer outro reino ou expectativa de um reino nesse mundo. E é preciso que a gente confie que a cada dia Deus vai nos dar o necessário. E assim a gente vai poder servir melhor, menos ansioso, menos angustiado e menos dividido. O teólogo Bonhoeffer, num livrinho chamado Discipulado, escreve um trecho que eu gostaria de ler para vocês e eu peço que prestem bastante atenção. Ele diz assim: quem pertence ao corpo de Cristo está liberto do mundo e chamado para fora do mundo. Isso deverá, portanto, tornar-se notório ao mundo, não apenas pela comunhão do culto e da ordem na igreja, mas através da nova comunhão da vida fraternal. Se o mundo odiar o irmão em Cristo, o cristão o amará e lhe servirá. Se o mundo lhe infligir violência, o cristão prestará socorro e amenizará a situação. Se o mundo o desonrar e o ofender, o cristão empenhará a sua honra pela vergonha do irmão. Onde o mundo buscar lucro, o cristão renunciará. Onde o mundo explora, o cristão a si mesmo esvazia. Onde o mundo oprime, o cristão vai se prestar para reerguer. Se o mundo negar a justiça, o cristão fará misericórdia. Se o mundo se envolver na mentira, o cristão fará ouvir a sua voz em favor dos mudos e em favor da verdade. Por amor do irmão, seja judeu ou grego, livre ou escravo, forte ou fraco, nobre ou ignóbil, o cristão renunciará a toda a comunhão do mundo, pois o cristão está a serviço da comunhão do próprio corpo de Cristo. Desta forma, não poderá nessa comunhão ficar no anonimato perante o mundo. Ele está separado e segue. Ele está separado e segue. Deus nos separa desse mundo. Nós cantamos hoje, estamos no mundo, mas dele não somos. Mas nós seguimos, segundo os propósitos de Deus, ainda que distantes do lar. A nossa pátria não é aqui. Eu não sou brasileiro. Eu estou brasileiro, porque Deus me fez nascer aqui. E não é segundo o propósito de qualquer outro líder que tenha fundado, desenhado bandeiras ou
composto hinos, não, é segundo o propósito de Deus, de salvar pessoas que Ele me deu para atingir aqui. E enquanto eu estou servindo na minha vocação, seja eu pastor, médico, militar, auxiliar de limpeza, pedreiro, mecânico, enquanto Ele me quiser usar na minha vocação, eu quero ser instrumento do seu amor. Ele me separou desses ideais nacionalistas, mas Ele continua a me fazer seguir no meio das nações, proclamando o seu amor. Nós pomos a nossa esperança em Deus o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque Ele é santo. O Senhor, ó Senhor Deus, que o Teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em Ti a nossa esperança. Isso diz tudo, né? E é o texto do Salmo de hoje. Não combina, vou dizer com todas as palavras, e eu tenho aprendido isso errando bastante. Não combina com o sentimento cristão, qualquer sentimento partidarista, nacionalista, qualquer sentimento que divida ou que desenhe linhas entre nós e os outros. Combina com a vida cristã o sentimento de amor e de acolhimento, justamente as pessoas a quem o mundo não quer acolher. Não combina com o sentimento cristão exaltarmos a nós mesmos porque somos bons, de bem ou pessoas dignas. Combina sermos humildes e reconhecermos as nossas falhas. Não combina com o sentimento cristão exaltarmos qualquer pessoa como sendo a solução. Combina arregaçarmos as mangas enquanto os planos forem bons para ajudar, mas não depositarmos a nossa confiança em nenhum sistema, em nenhuma ideia humana, mas unicamente em Cristo e na sua salvação. E aí um recado importante para os pais, né? Porque a gente está falando de Dia dos Pais. Quando você quer dar o melhor ao seu filho, qual é o melhor que você pode dar? Não é você exaltar a si mesmo como se fosse o grande herói infalível no qual o seu filho deve confiar acima de tudo. É mostrar que, mesmo com as suas falhas, e reconhecendo aos seus filhos as suas falhas, mostrar que com todas as suas falhas, Deus está agindo através de você para o bem deles. É ensinar os filhos a olhar não para você como seu grande herói e salvador, mas olhar para Deus como aquele que sustenta. E olhar para a cruz de Cristo como o lugar onde é mostrado o grande amor de Deus por cada um de nós. Porque, de fato, seus filhos serão decepcionados. Algumas vezes por você mesmo, mas se eles tiverem o seu coração no lugar certo, firmado em Cristo Senhor, eles não vão ficar sem esperança, continuarão a esperar em Deus. Inclusive, vão poder ter forças para perdoar você mesmo quando falhar, assim como você quer aprender o perdão de Deus, tratando com eles também. Nos mandamentos, Lutero sempre começa descrevendo, desde o primeiro, dizendo assim: temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. É isso que nós queremos ensinar para os nossos filhos, não apontando para nós mesmos ou para qualquer outro líder desse mundo, mas nos mantendo unidos enquanto olhamos para Cristo e nos libertando de tudo que possa nos dividir. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é um slogan para eleição, para guerras ou para qualquer outro sentimento que divida, não. É uma palavra que lembra que Deus é a fonte da nossa felicidade e que Ele nos escolheu para ser o seu povo. Estejamos onde nós estivermos, Ele vai dar o que o nosso coração precisa. O nosso coração se alegra nele, pois confiamos no seu santo nome. Amém.